eu fui aprovada pela ONG para realizar a minha mastopexia. Mas não para por aí. Bom, se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu tenho 29 anos e aos 19 eu tive câncer de mama. E faz 10 anos que eu gostaria de me reconhecer de novo. É um processo delicado, digamos assim. Porque 10 anos, né? Depois. É uma mistura de medo, de sentimentos, eu não sei explicar. E eu também achei que isso não era possível fazer. Gente, eu sou pobre, né? Às vezes a gente se coloca numa posição de que não pode conquistar algo por não ter dinheiro para fazer aquilo acontecer, né? E aí, por muito tempo, eu fui mãe solo, então toda a minha energia e dinheiro tinha que ser para minha filha. Hoje, com uma estrutura familiar, meu esposo, governando a nossa casa, eu consigo ter um espaço, assim, eu consigo ter um pensamento amplo, eu consigo ter uma visão de futuro diferente. Então eu decidi, na verdade eu decidi há um ano atrás, né? Que eu estou na fila aí do SUS para passar com cirurgião plástico. Mas, como muitos conhecem como é o processo, e eu não sou diferente de muitos que estão aguardando, né? Eu só decidi que eu não queria mais esperar. E aí, em julho, eu decidi que ia trabalhar com o mercado digital para conseguir gerar renda, dinheiro, renda extra, que fosse. E assim chegar mais próximo do objetivo. Mas qual era o objetivo? Nós não sabíamos qual era o objetivo. E aí nós estávamos procurando algumas clínicas particulares, alguns hospitais particulares, para realizar, né, aquele atendimento, primeiro atendimento de avaliação, para saber quanto ia custar. Nesse momento, uma amiga falou para mim dessa ONG. Ela falou: Ângela, faz o seu cadastro. Tenho certeza que você vai conseguir. Com o mercado digital, eu descobri as ramificações, né, dessa profissão. E eu fiz um e-book, porque eu gostaria de entender melhor sobre como vender e-book. Eu fiz o e-book da minha vida, contando a minha história, que eu sou adotada, como eu fui adotada, como eu descobri ser adotada, como foi pra mim, minha adolescência, enfim. E também falei sobre esse processo do câncer de mama, né, até eu me casar. E aí hoje meu esposo, nós temos um projeto com crianças aqui no bairro. Então, é algo amplo, que eu tive que resumir em poucas páginas do e-book, porque, né, senão viraria um livro gigante, não um e-book. É difícil. É difícil entrar nesse assunto sem se emocionar. E enquanto eu gravava um vídeo anterior, uma moça viu meu comentário nessa ONG e ela me procurou para saber como que era e tudo mais. Eu falei para ela que eu tô descobrindo também, mas ela veio cheia de luz para mim e cheia de amor e me deu um gás assim para continuar. Eu não sei explicar. Eu só sei que a presença de Deus, ela tá muito, muito forte assim nas nossas vidas e é isso. Bom, ao fazer o meu e-book, né, muitas pessoas compraram e essa amiga, ela comprou e falou: meu, faz o seu cadastro. Gente, eu fiz o meu cadastro sem a menor perspectiva de que podia dar certo. Poxa, eu tô 10 anos esperando algo acontecer, sabe? E logo me vem a reflexão de que, de fato, eu fiquei 10 anos esperando por isso. Eu fiquei 10 anos esperando que isso acontecesse. Só que só agora eu tomei a decisão de fazer isso acontecer, né? E eu confesso que eu tô com medo. Eu não tenho medo da dor, eu tenho medo, assim, né, do processo geral cirúrgico, de algo não sair como esperado. Mas eu já preparei meu psicológico caso o corpo tenha algum tipo de rejeição, né? Desde que eu tenha vida, tá tudo bem. Eu tenho, né? Eu não sei você, se você é corajosão, mas eu sou medrosa nesse sentido, assim. Eu tenho 2 filhas. Eu fico com medo, eu quero viver a vida, né? E aí, assim, se eu fizer tudo certo e ainda assim o meu corpo não aceitar, aí eu aceito a vontade de Deus. Mas eu vou tentar até o último para transformar a minha realidade. Então agora eu decidi. E quando eu decidi, as coisas começaram a acontecer. Essa ONG, ela pode chamar de 2 meses até 2 anos para você ser, né, avaliado.
Eu acho que depois que eu fiz o cadastro, não demorou 10 dias. Eles me mandaram mensagem. Gente, sério. É incrível o poder da fé e da oração. Porque quando eu fiz o cadastro, eu só entreguei na mão de Deus e não me preocupei. Tudo bem que agora eu tô um pouco preocupadinha. Sabe, eu tô colocando e tirando da mão de Deus. Mas quando eu fiz o cadastro, eu só coloquei e esqueci. Talvez esse seja o segredo. E eles me chamaram, me mandaram mensagem, me falaram que tinha a oportunidade de operar nos próximos meses, se eu tinha interesse. E eu falei que sim. E aí eles marcaram uma avaliação com o cirurgião. Nessa avaliação com o cirurgião, além de passar com o cirurgião, eu tive que escrever uma carta sobre o porquê que eu achava que eu merecia, né, fazer essa cirurgia. E lá eu fui muito sincera. Falei, olha, aos 19 anos eu tive câncer. Foi um hematoma, ele era muito grande, ele me deixou com a pele muito flácida, removeu metade da minha mama. Eu não me lembro de algum momento me sentir assim, inteira, desde aquele episódio, né? Agora, antes daquilo, eu era muito nova, né? Eu tinha 19 anos, então, até os 19 anos, fui criada numa família, digamos que conservadora, então não era tudo que eu podia fazer, não era todos os lugares que eu podia ir. Eu não me lembro de ter ido à praia um dia com um biquíni mais de redinha, por exemplo, tá? As mulheres vão entender. E eu não digo nem, gente, pra ser vulgar, pra mostrar, sabe? Não é num sentido de se aparecer. Não. Tá todo mundo com esse biquíni. É uma moda, por exemplo, né? Não. E aí, depois que eu completei, né, os 19 anos ali, que eu engravidei, que tudo aconteceu, aí não deu mesmo, né? Porque as minhas roupas e os meus biquínis, todas essas coisas, elas têm que ser bem pensadas para que não mostre a realidade. E é triste isso, porque ao mesmo tempo que eu tenho que pensar em tudo, né, trabalho, filho, eu tenho que pensar ainda se eu vou estar bem com a minha aparência, porque as pessoas, elas julgam demais, as pessoas são maldosas, né, digamos assim. Nós temos o mau hábito de julgar as pessoas sem conhecer. Então, me incluo nessa também, né? Às vezes a gente olha assim e vai, né, a minha cara é meio debochada. Então, que é isso? Mas aí quando você conhece a pessoa e você entende a história dela, muda completamente o seu ponto de vista. Concorda comigo? E aí, né, eu escrevi lá na carta que eu queria me reconhecer de novo. Eu queria que a minha autoestima voltasse, porque não é só ter um rosto bonito. E assim, eu nem acho que é tudo isso. Mas eu queria poder me olhar no espelho e me ver completa, porque sempre tem algo faltando. Eu tenho todas as questões, claro, né, que eu carrego comigo desde bebê, por conta de tudo, que às vezes mexe, me abala, e tem dia que eu não estou bem, e eu me retiro, eu vivo esse momento, depois eu me recomponho e me revigoro para que eu esteja melhor ainda no dia seguinte. Mas são momentos delicados, né? São momentos muito delicados. Muito. E eu saí dali do hospital com os 2 critérios, né? Com os 2 de 3 critérios aprovados, que era ter sido chamada em pouco tempo e ser aprovada pelo médico. E aí a gente já sai de lá com um valor que a gente vai ter que arcar, né, gente? Que aí eu falei já que ficou em média em torno de 12 mil só a cirurgia, né? Só a equipe hospitalar, prótese, né? E o hospital, a diária do hospital. Meia, sutiã, remédio, todo o resto eu tenho que arcar também. Então eu tenho os pés no chão, que a minha cirurgia não se baseia em 12 mil reais. Ela fica um pouco mais cara quando se trata de medicamento, né? Se trata de usar os acessórios necessários para que eu tenha uma boa recuperação. E eu tenho 2 filhas, então eu tenho que deixar tudo preparado para que nesse tempo, esse processo seja bom para elas também. Tenho meu esposo que tá tentando desvirar o mundo de ponta cabeça para que a gente tenha êxito em tudo isso. E aí eu tenho as pessoas, né? As miglis, as minhas amigas e a minha família, né? Meu pai e minha mãe. E aí eu passei na consulta dia 11 e eles falam que eles te entregam um papel dizendo que de 10 a 20 dias úteis sai o resultado da lista. Gente, eu entrava nesse site a cada 5 minutos.
todos os dias. E aí, segunda-feira, dia 25, 8 horas da noite, eu entrei no meu Instagram e aí tinha um stories, né? Novo da clínica, da ONG. Aí eu cliquei, mas eram 8 horas da noite, né? Eu falei assim, agora. Quando eu cliquei, tava escrito assim, nova lista no ar. Aí eu, nova lista no ar. Vou abrir, né? Aí meu esposo falou assim, você quer que eu veja? Eu falei, não, eu mesma vou ver. Ai, eu nem sei explicar o que eu senti. São 10 anos esperando. Acho que por essa aprovação. E aí agora eu sei que tá cada dia mais perto. E não para por aí, né? E agora eu tenho que conseguir o dinheiro. Tô rindo de desespero, mas eu confio naquele que me permitiu chegar até aqui. É um momento de muita felicidade. Eu fui aprovada. E agora só falta conseguir o dinheiro. A gente já conseguiu R$1.500 de 12 mil. Faltam só 10.500, cara, pra cirurgia, falta pouco. E aí meu esposo decidiu que vai fazer uma ação solidária, vai fazer almoço com bingo. Nós aqui temos experiência com festas, porque nós fazemos eventos para o projeto que a gente fundou aqui no bairro. E dessa vez vai ser um evento bem particular, para que a gente arrecade aí o maior valor possível nesse dia. Porque agora eu tô aprovada e é questão de tempo, né? Eu estou aguardando o retorno deles para que eu possa assinar o contrato e aí eu tenho que pagar os R$1.000 da anestesia. Acredito que seja meio que uma garantia de vaga mesmo. E aí eu pego as guias para realizar os exames laboratoriais. E aí após esses exames estarem todos prontos, eu retorno no hospital com os exames. Levo também o valor. E aí, se meus exames estiverem tudo certinho, ainda tem que ser isso. Se meus exames estiverem todos certos, né, de acordo com o padrão para poder passar pela cirurgia, a gente agenda a data. E a minha cirurgia vai ser realizada até o último dia de setembro, em nome de Jesus. Porque ele é fiel. E no primeiro vídeo que eu fiz na rede social, falando sobre isso, eu disse que queria operar até completar os 30 anos de idade. E eu completo 30 anos dia 14 de novembro. E eu iniciei esse processo todo dia 14 de julho. Então, vamos que eu tenho que trabalhar bastante. Porque eu tenho poucos dias aí pra conseguir fazer R$10.000. Um pouco mais, se Deus quiser. Mas o principal é o valor da cirurgia. E é isso, gente. Tá difícil até de gravar esse vídeo. Mas eu espero que você esteja tão tocado quanto eu. E se vale dizer aqui pra finalizar, nunca desista do teu sonho, porque eu guardei ele por muitos anos e agora que eu decidi realizá-lo, ele está literalmente se realizando. Às vezes eu olho e falo, eu não tô fazendo nada e ele tá acontecendo, porque eu decidi que isso ia acontecer. Acreditei no Deus, que é maior que qualquer coisa, que cuida de mim. E da mesma forma que hoje eu fui lembrada de que se ele me permitiu chegar até aqui, é porque ele já providenciou tudo. Então, o próximo vídeo espero que seja eu assinando o contrato. Um beijo e até o próximo vídeo.